Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Bom dia para todas e todos que vão nos ouvir esta manhã. Inicialmente quero agradecer a presença da professora Matilde, hoje, das demais professoras e do nosso estudante Calido. Hoje a gente vai realizar uma entrevista com a professora Matilde Ribeiro, que é mulher paulistana, militante do movimento negro e das lutas e do movimento social das mulheres quilombolas, pensadora e intelectual que vem construindo políticas públicas com relação às relações étnico-raciais no Brasil. Foi a primeira mulher negra a ser ministra de um ministério que ela própria idealizou e pensou junto com demais companheiras e companheiros, que foi o Ministério das Relações Internacionais, no governo do presidente Lula, no primeiro governo, e atualmente professora do Instituto de Humanidades, no curso de Pedagogia da Unilab, campus do Ceará. É um prazer tê-la aqui, professora Matilde, e eu vou passar agora a palavra às professoras que estão aqui presentes, professora Jeanette Ramos, professora do Instituto de Humanidades e do curso de Pedagogia da Unilab Ceará, e professora Rosângela Ribeiro, também, igualmente, professora do Instituto de Humanidades e do curso de Pedagogia. E muito prazer ter também junto conosco o estudante Calido Baldé, que é estudante da graduação do bacharelado em Humanidades do campus da Unilab do Ceará. Então, inicialmente, agora, vou passar a palavra para a professora Jeanette, que vai iniciar a nossa entrevista com Matilde Ribeiro. É um grato prazer, né, estar aqui nesse momento com 3 mulheres que eu reconheço e eu admiro, e também com o nosso estudante, né, da Universidade, da Unilab. É muita emoção, tá, Matilde? Assim, poder estar aqui nesse momento e poder te ouvir e poder fazer com que esse momento também possa ser transmitido em outros tempos, em outros lugares, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da tua trajetória, que é um caminho muito bonito, né, é um caminho que com certeza foi muito árduo, de muita luta, e eu acredito que para nossa geração, que está aqui representada, eu, você, Rosângela e Joana, para a geração do Calido, né, e para outras gerações, isso pode contribuir de maneira significativa, né, nesse reconhecer-se mulher negra no Brasil. Então, a gente vai começar essa roda de conversa, né, te perguntando um pouco para trazer essas memórias dos teus próprios ancestrais, né, que caminho foi esse que teus antepassados vivenciaram até o teu nascimento, até a tua chegada nessa terra, né, que caminho foi esse, né, do teu processo de escolarização, né, como foi chegar na escola, como foi permanecer na escola, como foi se reconhecer mulher negra, né, periférica de São Paulo, nesse lugar. E de que maneira esse caminho dos teus ancestrais, esse teu caminho no teu processo educacional está presente ainda hoje nas tuas escolhas, né, que tu fizestes em outros tempos, na tua vida como mulher adulta, na tua vida como militante. Então é um pouco tecer essa teia, né, reconhecendo e venerando nossos ancestrais, né, mas também esse lugar que você nasceu, do divino que você chegou, né, e como que você se transformou, como que você desabrochou nessa mulher linda que você é. Então, minha gratidão pela partilha. Muito obrigada, amigas, por esse convite. Para mim não é uma tarefa muito fácil falar
desse processo todo. São muitas informações. Posso começar dizendo o seguinte: meus pais se casaram ainda jovens, morando na região norte de São Paulo. Eu nasci numa cidade chamada Flórida Paulista, num sítio chamado Toncão. Meus pais eram trabalhadores rurais e lá se casaram e neste local tiveram 2 filhas, eu e a minha irmã mais velha. Eu não vivi durante a infância o tempo todo nessa cidade. Nós nos mudamos para uma outra cidade, na mesma região, onde eu comecei os meus estudos, uma cidade chamada Adamantina, em São Paulo também. E isso foi nos anos 60, né? Os meus pais continuaram trabalhando, mudando de cidade em outras áreas. A minha mãe passou a ser empregada doméstica, e meu pai foi trabalhar na área de serviços, e eu, ao começar a estudar nessa cidade, na escola em Adamantina, pude ampliar um pouquinho os horizontes, né, a partir deste convívio anterior, onde nasci. E depois disso ainda, os meus pais se mudaram para São Paulo, Grande São Paulo, se mudaram para Osasco. Foi quando eu recomecei os estudos, e lá então estudei numa escola desde o primário até a entrada na universidade. Fiz toda a trajetória educacional básica e média na mesma escola, e não tinha grandes referências, uma vez que minha mãe era analfabeta, meu pai semi-analfabeto, não tinha grandes referências acadêmicas. Minhas escolhas foram se dando a partir de informações coletadas pelos momentos de vida na adolescência. Eu queria estudar psicologia, mas me recordo que na época não era possível, porque a psicologia era diurno, eu comecei a trabalhar muito cedo, fiz todo o meu período estudantil a partir dos 14 anos trabalhando. Minha mãe faleceu nesse processo, eu fui cuidar das irmãs menores e entrei na universidade em 80. E de lá para cá fui me envolvendo com as questões sociais. Eu sou assistente social e também conhecendo a vida política, os movimentos sociais, e me tornando uma pessoa militante, atuante nos movimentos sociais. Esse é um brevíssimo resumo. Como que essa experiência na escola, assim, teve algum fato marcante que tu gostaria de partilhar com os nossos alunos, com a nossa comunidade? Alguma coisa que te impactou, ou que teve alguma guinada do teu percurso? A escola era pública, era uma escola estadual. O que tem de marcante agora, me recordando, é que o fato de eu ter estudado sempre na mesma escola fez com que eu angariasse amigos que são amigos até hoje, tenho algumas referências até hoje. Mesmo sendo uma escola pública na periferia de São Paulo, em geral, pelo fato de ser negra, eu era sempre a única ou poucas negras na sala de aula, mas não tinha percepção disso naquele momento. A escola surge para mim agora, lembrando, como uma referência de socialização importante na vida. Então, minha gratidão pela partilha, né? Passo a palavra agora para a professora Joana, dar continuidade. Obrigada, professora Janete. Eu vou convidar agora para falar a professora Rosângela Ribeiro, para poder darmos continuidade a essa conversa. Bom dia, dizer também a professora
Matilde, assim, eu sempre digo, né, que é uma honra estar com ela, assim, participando de alguns momentos, estar com ela nesse colegiado de pedagogia, né, estar compartilhando as alegrias, as lutas também do curso de pedagogia na universidade. Dizer que a gente vai se identificando, né, com a trajetória, porque eu também venho de escola pública, né, no interior lá de Mombaça, interior do Ceará, e esse sonho também de num primeiro momento estar na psicologia. É tão interessante isso, né? Mas reconhecer que naquele momento, para mim, psicologia não seria o curso, né? Por conta também de uma questão de classe social, de condição, no meu caso, de não poder cursar psicologia. E algumas pessoas sempre me diziam, meus professores do ensino médio lá em Mombaça diziam, você tem que fazer serviço social. Né? E eu, assim, não entendia o que era vestibular, eu cheguei aqui, eu me inscrevi em Ciências Sociais. Bom, mas vamos lá, cheguei até a pedagogia. Dizer dessa honra, né, de estar aqui nesse momento com a professora Matilde, como a professora Jeanette já colocou, de fazer desse momento, dessa sua trajetória, um grande ensinamento para nós e para outros estudantes que estão aí, né, na universidade, fora da universidade ainda, né? A gente, você falou um pouco agora da sua trajetória, né, para vivenciando a inserção no mundo da escola. E como a professora Joana colocou, ele apresentando, a gente queria que, como é que, nesse momento, você pudesse trazer a sua percepção dessa sua trajetória como uma ativista política no Brasil, né? Você, esse momento, eu penso até que cruel, né? De 15 minutos para falar de uma trajetória tão grandiosa. Mas se você pudesse trazer aqui e dizer para os menos avisados, né, um pouco como é que foi essa sua trajetória, né, como ativista, uma militante do movimento negro, quilombola, das mulheres negras, uma feminista, né, que atuou como ministra-chefe da Secretaria Especial das Políticas de Promoção da Igualdade Racial no governo Lula, como a professora Joana já mencionou, num país que negava o racismo, negava e nega, né? Negava e nega a existência do racismo. E você dizer um pouco como é que foi esse momento, vamos dizer assim, né? Um momento que não é um momento, mas como é que foi esse processo de atuar com homens também, né? De convencer homens, o próprio presidente e outros ministros, a sociedade como um todo, para dizer que o racismo existe, é preciso falar do racismo e que as cotas raciais são necessárias para que estudantes negros quilombolas pudessem estar na universidade. Então, como é que foi isso, né? Como é que foi enfrentar esse debate? Como é que foi enfrentar essa ideologia contrária a toda essa luta? E ainda se tiver um tempinho, dizer como é que foi a sua trajetória enquanto mulher negra numa gestão como a Unilab, lá no campus de Marlês, né? Como é isso? Sim. Ter me tornado ativista política foi um acaso, né? Eu não venho de uma família com trajetória militante. Me lembro que quando jovem, final dos anos 70, final em 70, início de 80, minha primeira participação, que hoje considero política, foi como frequentadora de bailes blacks. Os jovens se juntavam nos finais de semana, saíam para se divertir e a oferta naquele momento eram os bailes blacks. E depois que eu comecei a estudar, eu estudei na primeira metade dos anos 80 na PUC, no Serviço Social em São Paulo, e lá eu conheci as movimentações estudantis, naquele momento ainda a luta contra a ditadura militar,
movimentação pelas diretas já. Então, conheci a organização dos jovens e fui participando, no primeiro momento, até desavisadamente. E depois que eu terminei o curso de serviço social, fui trabalhar no município onde eu morava, chamado Osasco, na Grande São Paulo. Fui trabalhar em creche, trabalhar basicamente com crianças e a representação das famílias na creche é sempre pela mãe. O pai é ausente ou inexistente, né? Foi aí que eu comecei a ter contato com as mulheres. E a partir de então, comecei a participar de reuniões, de passeatas no dia 8 de março. Fui me integrando ao movimento feminista. Logo depois, no final dos anos 80, mais precisamente em 88, foi o ano da abolição o ano dos 100 anos da abolição da escravidão no Brasil. E em São Paulo e no Brasil todo ocorreram muitas manifestações contrárias ao posicionamento do governo da época, que queria fazer grandes comemorações. E eu, então, fui a uma reunião do movimento negro, várias instituições, organizando atividades relativas a essa contestação dos 100 anos da abolição como uma festa, e sim como um momento de reflexão, como um momento de ponderação do que estava significando a vida dos negros naquele momento, que 100 anos depois ainda continuavam sofrendo discriminações, continuavam sofrendo racismo. Foi aí, então, que eu fui me envolvendo com aquela forma de organização. Também, em 88, ocorreu o primeiro encontro nacional de mulheres negras, que foi no Rio de Janeiro, em Valença. Foi um momento que, para mim, foi minha primeira atividade nacional, onde conheci figuras que são lendárias e importantes dos nossos dias, como Lélia Gonzalez, por exemplo, Benedita da Silva. Essas mulheres estavam todas lá e foram potencializando a organização das mulheres naquele momento. Eu, então, permaneci nesse processo organizativo. Em 95, ocorreu a Marcha Zumbi dos Palmares pela Cidadania e pela Vida, que foi uma mega atividade em Brasília, e através dos estados nós nos organizamos para nos fazermos presentes. Teve o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, que foi em 91. Tudo isso contribuiu para que eu fosse me enraizando e permanecendo nesse movimento junto com a militância partidária. Eu me filiei ao PT depois dos anos 80 e fui me tornando uma militante que circulava entre a questão partidária, o movimento negro e o movimento de mulheres negras. Foi assim, por esse percurso, que eu fui indicada a fazer parte da campanha no período eleitoral de 2002, elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e fazendo parte da coordenação da campanha, depois do governo de transição, acabei contribuindo para criar a CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. Me tornei ministra desta secretaria. Foi um momento bastante importante para o Brasil, e eu, particularmente, aprendi muito coordenando a construção dessas políticas na relação com os quilombolas, com as empregadas domésticas, com os trabalhadores do campo, cidade, e a luta pelas políticas de cotas, todo o processo intragovernamental de organização. Percebendo, né, o que a gente já conhece da sua trajetória, e muito nos inspira, né? E se der para você ainda falar um pouco
de como é que foi também esse tempo como gestora, né, numa universidade internacional e interiorizada ao mesmo tempo, no campo do Malês. Como é que foi esse tempo, né, essa experiência? Se existe algum fato que você possa trazer aqui como, sei lá, algo que pudesse ajudar a pensar nesse enfrentamento, nos inspirar no enfrentamento do racismo hoje, bem aonde, nas várias instâncias onde a gente se encontra. Eu prestei o concurso para a Unilab em 2014, faço parte do primeiro grupo que iniciou as atividades por lá, éramos 10 professores, e essa universidade ela é muito particular, né? Ela nos remete a pensar desde os conteúdos próprios das áreas de formação, BHU, pedagogia, mas a pensar e praticar as relações raciais, né? Considerando o corpo docente, os estudantes e as próprias cidades onde nós nos envolvemos, né? São Francisco do Conde, também Redenção, são cidades que têm arcabouços históricos importantes para pensarmos as questões étnico-raciais, né? Ter sido gestora na Unilab tem seu valor, é um novo aprendizado, não tem a ver com o que eu já tinha feito antes tão diretamente assim. E o que me lembra, assim, um fato importante é que é muito difícil e significativo ouvir as demandas dos alunos, ouvir as demandas das comunidades e trazer isso para dentro da universidade como uma forma de elaboração comunitária, elaboração coletiva, visando um ensino democrático. Esse foi o aspecto que me chamou a atenção nessa vivência. Teve um período como professora e um período como diretora. Agradeço, professora Matilde, por esse momento de partilha, e trazer até um relato de um dos alunos hoje na universidade, né, no campus de Acarape, Palmares. Diz assim: estar com a professora Matilde, a gente se sente assim, um momento ímpar na nossa vida, né? Cada conversa com ela, assim, parece que ela já está produzindo um artigo de tão grandiosa que ela é. Então, eu queria trazer isso aqui também para você sentir um pouco como é que os alunos também te veem na sala de aula, até para, né, assim, de repente, amaciar um pouco, né, nosso coração, dizer o quanto você é importante, né? Então, trazer isso também. Muito obrigada por partilhar, por aceitar compartilhar um pouco da sua história, de forma tão breve, né, conosco. Obrigada a vocês. Bem, dando continuidade à nossa conversa, agora a gente vai entrar um pouco na temática das relações entre Brasil e África, né? Eu e o estudante Calido, né, vamos conduzir um pouco essa conversa, professora Matilde, mas antes mesmo quero dizer também, né, da emoção que é ouvi-la, o grande aprendizado que eu tenho e como eu fico com o corpo, memória do corpo, assim, a flor da pele, porque igualmente a você também nasci na cidade de São Paulo, também frequentei bailes Black Soul, mesmo sendo uma jovem, né, adolescente, branca, mas convivi muito com a juventude negra e a cultura negra, né, na periferia da cidade de São Paulo. Acho bonito também o teu percurso quando você elege, né,
a escola, ou a escola te elegeu como um lugar de sociabilidade que possibilitou para você outros encontros que mudaram um pouco o destino, né, de muitas jovens, adolescentes nas periferias, sobretudo da cidade de São Paulo. A escola não foi tão interessante assim para muitas mulheres jovens negras naqueles anos, né, e para homens também. Então, acho bonito dizer que a escola é esse lugar de sociabilidade que possibilitou para você um destino, né, a universidade depois. E acho genial o teu encontro com o presidente Lula, tanto a confiança que ele depositou em você, quanto os resultados dos trabalhos que você, das políticas públicas que você criou durante a sua presença na CEPIR. Isso também acho que é um percurso bacana, né? Que ainda deve ser escrito, né? Para nos ensinar muito. E aí, então, né? Para falar nessa relação, né? Matilde Ribeiro, presidente Lula, eu queria entrar na tua presença na CEPIR e nessa relação internacional com os países da África, né? Como é que foi a tua experiência dentro deste lugar e o que foi vivenciado e produzido naqueles anos no marco África-Brasil? Eu tive a oportunidade, como ministra, de acompanhar o presidente Lula nas suas viagens ao continente africano, no período todo que eu fiquei no governo. E foi um aprendizado ímpar. As visitas eram muito rápidas, em geral, numa visita de 5 dias, a gente passava por 4, 5 países, então era um dia em cada país, mas, de qualquer forma, considerando o sentido protocolar daquela visita, era possível ter percepções e aprendizados diante dessa realidade do Brasil. Está num gesto simbólico e também um gesto democrático de construção de políticas, reconhecendo a existência do racismo aqui e vinculando-se aos países africanos, vou falar especialmente os de língua portuguesa, que é os que nos remetem mais diretamente, visando novas formas de relação e de contato. Foi emblemático o momento em que o presidente Lula, na ilha de Gorée, em 2015, pediu perdão pelos anos de escravização dos africanos no Brasil e pelos anos de afastamento do continente africano. Este foi um momento extremamente emblemático, assim como também ouvir os discursos, as argumentações dos presidentes africanos, na sua expectativa em relação no Brasil, colocando o Brasil como um país irmão, né? Então, isso tem significado muito forte, nos levando ao sentimento que muito bem define o ministro Celso Amorim, que diz que nós nos voltamos à África, porque a África é aqui, né? É onde ele coloca a síntese dessas relações. Então, foi extremamente rico poder ter essa aproximação, mesmo que rápida, com novas culturas, com novas formas de vida, e trazer isso como sendo um caminho para o Brasil de manutenção dessa relação. Obrigada, professora Matilde. Calido, vou abrir o microfone para você, ok?
Bom dia mais uma vez. Agradeço à professora Matilde pela sua presença aqui nessa entrevista. Tive o prazer de conhecer a senhora. Ela foi a minha professora nesse semestre que ficou parado assim. Enfim, tenho plena certeza que depois do retorno vou ganhar ainda mais com ela. Já ouvi falar dela e gostei muito de cursar com ela a disciplina. Como sabemos, o Brasil tem buscado construir parcerias para ampliar a formação em nível superior nos países parceiros, nesse caso, nesses países de CPLP, na proposta de intercâmbio acadêmico, visando compartilhar conhecimentos e adquirir reciprocamente. Nesse caso, eu queria saber como foi essa relação do Brasil para com a África. Sim, a própria Unilab é resultado desse investimento desses últimos anos, considerando estar sediada no Brasil e o Brasil com compromisso de estabelecimento de relações acadêmicas e políticas com os países de língua portuguesa. Mas também foram travadas relações em outros campos, como, por exemplo, na área da saúde, no combate à AIDS, né? No intercâmbio em relação à educação, considerando a implementação da Lei 10.639 e suas decorrências na relação com o continente africano. Então, foi possível perceber que é possível e necessário o desenvolvimento de políticas emanadas de parcerias em várias áreas da política pública. Basta o investimento e a persistência nisso, coisa que, infelizmente, anda em perigo, né? Mas é possível a realização de ações em vários campos da vida política entre os dois países e o Brasil e o continente africano. Só uma curiosidade. Muitas das vezes fomos alvo de algumas perguntas, né? Até uma vez estive a participar na missa e alguém me diz lá no ouvido: você é africano ou angolano? São coisas que muitas das vezes perguntas que nos deixam assim distraídos. Essa viagem para a África, realmente, o que você esperava de África e o que você constatou depois dessa viagem? Esperar não seria a minha entrada agora, mas assim, eu não tinha noção da dimensão do continente africano, né? São 54 países, realidades locais e regionais muito diferenciadas, né? E nós aqui no Brasil com uma ausência de conhecimento tremenda sobre essas realidades. Então eu pude observar a estrutura política, a estrutura cultural dos países e com isso ir refazendo os meus conceitos sobre eles. Nisso teve uma grande importância. Passei a ver que angolano é africano, coisa que em muitos momentos para nós estão desconectadas. Né? Obrigado. Obrigada, Calido. Professora Matilde, nas suas respostas, me surgiu uma curiosidade, a primeira delas, saber se no período que você esteve na CEPIR e dentro dessas relações, né, que você estabelecia com outros ministérios, se houve uma aproximação
para pensar uma política ou políticas públicas com o Ministério da Cultura. Isso é uma questão. A segunda questão é te perguntar o que te impactou mais e que talvez você considere que tenha deslocado em você e provocado uma mudança no olhar, né? As viagens para o continente africano ou as viagens para o interior deste país, conhecendo e tendo contato com os territórios quilombolas. Sim. Olha, a relação com os demais ministérios, procurando construir o que nós chamamos de políticas transversais, o que ficou muito forte para mim é que o tempo todo foi necessário o convencimento dos agentes políticos dos outros ministérios em relação ao papel que a CPI poderia envolver visando a consolidação das políticas, né? E até porque cabe tratar da questão racial em todas as áreas da política pública, né? O que precisa é encontrarmos os nexos e formatarmos os caminhos para que isso venha a acontecer. E as políticas transversais, elas são muito difíceis de serem realizadas, porque elas exigem desprendimento político, orçamentos de mais de um ministério, né? Então, essa foi a grande batalha, né? O Ministério da Cultura, em particular, nós tivemos alguns vínculos, mas eu estou aqui me lembrando de duas situações. Uma delas, o próprio trabalho com as comunidades de Quilombo, considerando que a Fundação Cultural Palmares, que é o primeiro órgão a tratar as questões raciais no Brasil desde os anos 80, tem forte braço na realização das políticas de quilombos. Então, tinha toda a necessidade da construção do vínculo com a Fundação Cultural Palmares. Também, diante dos grandes eventos que nós pudemos realizar, o Brasil recebeu, em 2006, uma conferência chamada Conferência de Intelectuais Africanos e da Diáspora, cujo ministério presidiu todo esse trabalho foi o Ministério da Cultura, o ministro Gilberto Gil, e a CEPIR e outros órgãos de governo auxiliaram nessa construção. E naquele momento, o Brasil recebeu cerca de 15 chefes de governos, 15 a 20 chefes de governos africanos aqui no Brasil para discutir as políticas e ligavam essas duas partes do mundo. Isso foi bastante importante. No que diz respeito às viagens, esta viagem para a ilha de Gorée, que eu citei, no momento em que o presidente Lula pediu perdão pelos anos de escravização, nós também conhecemos o museu em Gorée, na ilha de Gorée, em Senegal, e armazena toda a informação de como é que se dava a vinda dos africanos para o Brasil através desse entreposto de escravos. Foi um momento muito emocionante e contado por um griot, que nos levou a ter informações e conhecimentos de toda a saga que foi a escravização e o desespero daquele povo que quando entrava nos navios saindo da porta do nunca mais, perdia o vínculo com a sua terra originária, né? Então, são informações muito emocionantes. Já considerando todo o trabalho
ocorrido em território nacional, para mim, eu tive a oportunidade de conhecer um Brasil que não aparece no noticiário, né? A partir das agendas com os quilombos, em especial, foi muito importante conhecer a forma como esse povo se organiza ao longo de décadas, de séculos, buscando garantir direitos e democracia. Foi uma vivência muito importante. Maravilha, professora. Agora, para a gente ir finalizando, eu queria um pouco que você falasse, né? Como é que você está vendo e, na sua opinião, essas questões que têm ocorrido recentemente durante a pandemia, que, de certa maneira, né, explode mais uma vez a questão do racismo no mundo, mas, sobretudo, né, os movimentos ocorridos em várias cidades e estados nos Estados Unidos e também no Brasil. Aí são os últimos acontecimentos. Como é que você está vendo tudo isso em meio a essa pandemia na qual estamos todas presas a ela? O racismo, ele é estrutural e é histórico, né? Então, fatos como assassinatos, chacinas, desrespeitos, eles acontecem correntemente, né? Então, nos últimos tempos, um fato fez eclodir toda essa movimentação. Eu considero muito positivo que as sociedades no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo possam se manifestar contra o racismo. Eu vi que ocorreram atos até no Japão, né? Provocando inserções de rua e manifestações contrárias ao racismo. É oportuno, importante e ajuda as sociedades a entenderem o sentido de termos vivência mais democrática. Então, o momento da pandemia, eu acho que contribuiu para que as notícias fossem mais propagadas, que as pessoas estão mais atentas, né, ao escutar, ao ver, e isso, sem dúvida, será benéfico para a construção de sociedades mais democráticas. Obrigada, professora Matilde. Eu vou abrir agora para que outras colegas, né, e o próprio Calido possa colocar questões que ainda não foram colocadas por eles e por elas, para a gente ir encerrando o nosso encontro de hoje. Tá certo. Janete. Primeiramente, assim, eu acho que você já deve sentir isso no seu coração, mas de reafirmar, né, o quanto que o Ceará ganha com a sua presença aqui conosco, né, o quanto que a Unilab, o quanto que os nossos alunos são presenteados com a sua partilha, a partilha das suas experiências, de toda a sua trajetória, né, a partir dos relatos, de todos os saberes apropriados, né, de se tornar-se mulher negra, militante, gestora, né, no Brasil. E aí eu fiquei aqui te ouvindo também as colegas e me perguntando, né, assim, me parece que as coisas foram acontecendo, né, então as perguntas vinham e tu ia respondendo, né, de acordo com a situação que vinha se apresentando, né, como tu disse, quer dizer, eu me tornei assistente social, fui trabalhar na creche, da creche veio a questão das mulheres, e aí isso, né, veio um contínuo até você se tornar essa mulher. E aí eu fiquei me perguntando, que perguntas estão presentes hoje na Matilde, né, desse caminho todo, né, o que é que elas vislumbram, né, como pergunta que ainda pulsiona
ou que ainda está latente dentro de ti. E também já nesse bloco de encerramento, né, agradecendo essa partilha, também abrindo a tua fala na possibilidade, né, desse caminho todo, né, que você trilhou, que não foi um caminho fácil, né, mas assim, o que fica, que mensagem você gostaria também de deixar nesse espaço para aquelas próximas gerações, as outras gerações que também vão nos escutar? O que fica para mim dessa vivência não é exatamente uma pergunta, mas é uma busca de percepção, vivenciando hoje na Unilab, como os alunos podem e devem, né, se apropriar mais e mais dessa perspectiva de integração. Como é que isso pode se dar de maneira mais fluente? Sempre uma indagação para mim. Do ponto de vista da minha trajetória, não foi planejado inclusive ser professora. Nos meus estudos, a educação sempre foi uma preocupação, mas não tinha o plano de que depois de ser ministra eu ia ser professora. Foi uma decorrência, né? E uma mensagem que eu posso deixar é de que quanto mais integrados e envolvidos entre diversos, mais ricos nós seremos. Ricos em conhecimento, ricos em cultura, ricos em perspectivas de vida. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu já me senti contemplada, né, com algumas questões que foram colocadas e que, infelizmente, o nosso tempo também está, né, muito curto para esse tipo de canal, né, o blog. Mas agradecer imensamente por você, por toda essa trajetória, né? Você já falou da presença, da construção, né, da efetivação de uma das lutas, que é a construção da Unilab, né? E essa luta que vem de longe, né? Pela comunidade, pela organização do movimento negro unificado, né? O movimento negro no Brasil, das mulheres, né? Mulheres, né? Em luta, e assim, e agradecer por esses passos dados para que hoje a gente esteja aqui, né? Então, nós, mulheres pretas também, que nos inspiramos nas mulheres que já vieram antes de nós, que deram passos antes de nós, e você é uma delas, né? E de poder também inspirar outras mulheres pretas, né? Meninas negras que estão aí. Eu lembro agora a minha sobrinha de 6 anos, que pegou meus pincéis aqui e se deu conta de que eu sou professora, e ela deu um grito, né, e dizer assim, eu também quero ser professora, e um grito assim de muita animação, e está sempre dizendo isso, de ver que a gente pode estar nesse espaço, de estar hoje na Unilab por conta de toda uma luta que foi travada, né, para que a gente pudesse estar aí, para que alunos negros, alunas negras, quilombolas, indígenas pudessem estar nesse espaço. E você faz parte dessa luta, né? Dessa luta histórica. Então, estar aqui hoje de novo, né? Compartilhando disso, assim, é de muita alegria para a gente, revigorar nossas energias, as nossas forças, a nossa esperança diante de um mundo que teima em querer nos fazer parar de respirar, né? Com os exemplos que a gente tem aí de tantos irmãos e irmãs, né, irmãos negros assassinados aos pés da bota ainda dos capitães do mato, né? Então, assim, eu quero agradecer por esse momento de ressurgir, fazer ressurgir a esperança, né? De lembrar que muitos passos foram dados, que nós temos muitas conquistas, né? Nós temos muitos avanços. A Unilab, eu vou dizer de novo, né? A Unilab, o CEPI, né? Hoje o setor, o serviço, né? que está na Unilab, que está querendo se construir
UNEAB, né? Estamos nessa discussão. Então, tudo isso, toda essa organização, ela é fruto de muitos passos que vocês deram antes. Então, mais uma vez, a nossa gratidão por ter aceito a participar desse momento e deixar um grande abraço. Né? Um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Antes de deixar a minha última questão, queria deixar o meu agradecimento à professora e à disponibilidade que dispensou para essa nossa entrevista. Fiquei muito grato pelo que aprendi de você e espero participar em outras atividades para ganhar mais experiências. Tem um ditado que diz assim: quando você se aproxima do mais velho, você aprende muito, porque é uma pessoa que já lidou com várias experiências. Espero sempre ganhar dessa experiência que você teve. E é uma questão muito prática, ligado à nossa universidade, que no dia 20 de julho vai completar 10 anos depois da sua fundação. Qual o balanço você pode fazer? Porque logo no início não teve esse tão número elevado dos estudantes. E, se não me engano, era só uns 350 estudantes. Que balanço você pode fazer durante esses 10 anos que a universidade vai completar agora? Ela tem se firmado, né, ao longo desses anos, embora tenha ainda muito para se consolidar, né? Agora, os ganhos já estão aí, considerando que 10 anos é um período curto, historicamente falando, né? Mas já é possível estabelecer marcos, uma grande quantidade de alunos formados, a diversidade que é encontrada dentro dessa universidade, tudo isso é ganho extremamente significativo. Obrigado. Bem, chegamos ao final desse primeiro encontro com a professora Matilde Ribeiro. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade em participar desse encontro, agradecer ao convidado e às convidadas aqui presentes, dizer que essa entrevista vai ao ar no site, blog Muntu, que eu vou fazer a divulgação com antecedência para todos e todas que quiserem assistir. Matilde, obrigada. Sempre é muito bom te ouvir. Essa calma, essa maneira de construir as questões, assim, sentimos muito sua falta. Esperamos que em breve possamos estar de novo juntas. Vamos torcer para que as aulas voltem logo. Então, aquele abraço para todas. Um abraço enorme. Muito obrigada, Matilde. Obrigada a vocês. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da